Não desistam. Vamos começando aqui a segunda parte. Eu estou falando pro pessoal que não desista porque eu estou conversando com eles, se eles estão se adaptando, se não estão se adaptando. É essa segunda parte da Química Geral 2 que envolve muita matemática. E o pessoal está falando que é mais complicado, né? Então, gente, assim, não desisto pela matemática, tá? Porque, sabe, é assim mesmo. Você sabia que eu vou falar um negócio para vocês? Depois que eu acabei entendendo, né? Depois que eu acabei entendendo que no final tudo dá certo, eu parei de ficar muito ansioso. No final tudo dá certo. Tudo. Tudo dá certo. Tô falando, vocês estão duvidando? No final tudo dá certo. Ô, manda um abraço pra Rafaela. Foi minha aluna mesmo. Durante um bocadinho de tempo. Tá vendo? Ela tá perto de você aí, ô Gisela? Ou ela mandou um abraço só? Ah, manda um abraço pra ela também. Gosto bastante dela. Vamos lá. Vamos continuar aqui os exercícios. Eu ia contar um negócio que aconteceu. Mas deixa pra lá. Com a Rafaela. Eu pensei que ia apanhar da mãe dela, mas tudo bem. Depois você fala, ó, o professor falou assim que quase apanhou da sua mãe. Ai, meu Deus do céu. Veio ela e a mãe dela conversar comigo. Eu falei, minha Nossa Senhora, agora eu vou apanhar, né? Vamos lá. Ela era minha bolsista, estava atrasando o pagamento, quase que ela queria me matar. Eu falei assim, calma aí, não sou eu não que atrasa. Cadê, né? Mas a da Rafaela era gente boa. Vamos lá. Pergunta pra Rafa, ela vai ver que ela vai falar a verdade pra você ver. Vamos lá. Deixa eu ver qual que é o. Aqui. 13,84. Deixa eu ver se. Isso aí, 13,84. Ele fala aqui, ó. A constante de velocidade para uma certa reação de primeira ordem. Então, veja bem, ele já está falando que você tem uma reação de primeira ordem. Ele fala que tem uma constante de velocidade de 1,6 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. Professor, Oi? você está compartilhando? Não. Porque eu não estou enxergando. Oh, meu Deus. Meu Jesus. Eu vou falar pra você, quando a gente tem uma certa idade, eu não tenho. Sem explicações. Agora vai. Lamentável. Tá vendo? Eu fui falar da Rafaela, levei um toco, tá vendo? É assim mesmo. Vamos lá. Me empolguei, tá vendo? Vocês têm que tirar um pouco Vocês têm que descontar um pouco, porque vocês estão tudo novinho. Seu cérebro tá cheio de neurônio. E o meu, minha filha, tá tudo, já tá queimado. Já tô... Meu cérebro tá com pouco neurônio. Vocês estão aí, ó, 100%. Eu tô tudo ferrado. Você tá entendendo? Ah, não tá não, Joyce. Cérebro tudo novinho aí. Vocês têm que gastar neurônio. Você tá entendendo? Vamos lá. Deus que me proteja, que se eu tô assim, com essa idade, imagina quando ficar mais velho. Meu Deus do céu. Não sei o que vai ser. Vamos lá, pô. O que eu tava falando pra gente fazer isso aqui, ó. 13,84. A constante de velocidade para uma certa reação de primeira ordem é K igual a 1,6 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. Qual a meia-vida para essa reação? Então, veja, está falando que é uma reação de primeira ordem, está dando o valor da constante de velocidade e ele quer que a gente calcule o tempo de meia-vida. Esse tempo de meia-vida, existe uma equação para isso. Essa equação, nós vimos aqui, olha, para uma reação de primeira ordem, é justamente essa aqui, ó.
ln de 2 dividido por k, a constante de velocidade. Essa é a equação do tempo de minha vida. Então, veja, o tempo, eu vou colocar assim, ó, tempo de minha vida escrito dessa maneira. Tempo de minha vida. Ele é igual a ln, a equação é essa, ln de 2 dividido pela constante de velocidade. Então, tempo de minha vida é ln2 dividido por k. E k é 1,6 vezes 10 a menos 3 segundo a menos 1. Tá aqui, ó. Então, o que que nós vamos fazer aqui? Vou calcular primeiro ln de 2 e vou dividir por 1,6 exponencial a menos 3. Isso vai ser igual... Deixa eu só... Essa conta, ela vai ser igual a 433... dá 433,21 segundos, que se você dividir por 60 segundos, você vai achar em minutos, dá 7,22 minutos, e se você dividir por 60, novamente, você vai achar em horas, 0,12 horas. Tudo bem aí? Tranquilo, né? Qual a dificuldade aí? Lembrar essa bendita dessa equação aí. Vamos na sequência. Acabou esse exercício. Vamos ver aqui se tem mais exercício. Esse aqui nós já fizemos. Esse aqui já fizemos. Esse aqui também. Esse aqui também. Esse aqui também. Vamos para o último exercício. Último. Diz que os últimos serão os primeiros, né? Vamos lá. Foram reunidos os seguintes dados para uma reação. Está aí o valor da constante de velocidade para uma série de temperaturas. Tá aqui, ó. Deixa eu aumentar um pouquinho para vocês. Foram reunidos os seguintes dados. Uma série de constante de velocidade para um conjunto de temperaturas. Determine a energia de ativação para a reação em kJ por mol, tanto pelo cálculo quanto graficamente, usando a equação 13.11. Para o cálculo da energia de ativação, use o primeiro e o último grupo de dados da tabela acima. Para o cálculo da energia de ativação, use o primeiro e o último grupo de dados da tabela acima. Ou seja, use o primeiro e o último. Tudo bem. Como que ele quer? Vamos primeiro fazer conta. E depois a gente faz o gráfico. Como que a gente pode calcular? Ele quer a energia de ativação. Lembrando, o que é energia de ativação? Energia de ativação, vamos lá para o final. Cadê o gráfico? Aqui. O que é energia de ativação? Para a gente lembrar. Energia de ativação é justamente esta quantidade de energia aqui necessária para que você possa vencer a barreira energética e a reação química acontecer. Nós vamos calcular isso aqui, ó, essa energia de ativação. Como que a gente pode? Veja que o exercício me dá uma série de constantes de velocidade em função da temperatura e pede para a gente calcular a energia de ativação. Existe esta equação aqui, que é a equação de Arrhenius, em que ela define uma relação da constante de velocidade, está aqui, com a temperatura, e ela permite a nós calcularmos a energia de ativação.
E aqui você tem um fator de frequência, é uma constante isso. Isso aqui é uma constante. Então, e o R também é uma constante. 8,314 Joule mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Então, veja, nós vamos usar essa equação para fazer a conta com cálculos. A equação é a equação de Arrhenius, que nós vamos... Arrhenius... É assim que escreve Arrhenius? Deixa eu ver aqui. Não. Arrhenius. A equação de Arrhenius é ln da constante de velocidade, ln do fator de frequência, menos a energia de ativação, é menos, né? Dividido por RT. E aqui é temperatura. Bem, vou pegar então, eu vou pegar porque ele está falando, para a gente pegar o primeiro e o último grupo da informação. Novamente, nós vamos tentando trabalhar com o sistema. Acho que nós vamos resolver dessa forma. Então, ln da constante de velocidade. Então, eu vou pegar a primeira constante de velocidade aqui, ó, 2,88 vezes 10 a menos 4. Isso aqui vai ser igual. Isso aqui vai ser igual a ln de A menos a energia de ativação que ele quer. E aí nós vamos dividir isso aqui por RT. R é esse valor aqui, 8,314 Joule a menos 1, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. 8,314 Joule, mol a menos 1, Kelvin a menos 1. Aqui também tem unidade, que eu não coloquei. É essa unidade aqui, ó. Essa unidade. Litro, mol a menos 1, segundo a menos 1. Vamos aproveitar que está aqui, vamos só tirar isso. Aqui e aqui. Eu vou colocar isso aqui em parênteses para vocês poderem entender o que eu estou fazendo. Eu vou colocar aqui um colchete para vocês também entenderem o que eu estou fazendo. E aqui eu vou colocar um parênteses. Tá faltando ainda um termo, tá? Só tô... Calma aí que eu já vou terminar. 8,3114 Joule mol a menos 1 Kelvin a menos 1 vezes a temperatura. Essa temperatura está em graus Celsius. Para a gente passar para Kelvin, precisa ser Kelvin porque aqui está em Kelvin. Para nós passarmos para Kelvin, eu tenho que fazer o que, moçada? Para passar para Kelvin. 25 graus Celsius. Como que eu escrevo em Kelvin? O que eu tenho que fazer? Professor, Oi? é aquela paradinha de somar por 273? Exatamente. Exatamente. Então eu vou somar aqui, ó. Tanto no primeiro, que a gente vai pegar o primeiro e o segundo, nós vamos somar 273. Então, 320 graus Celsius vai ser igual em Kelvin. Você vai pegar 320 mais o 273, e esse 273 sempre vai se repetir quando você quiser, né, que o resultado seja em Kelvin. Então, esse 320 aqui, ele vai ser 320 mais 273, isso dá 593 Kelvin. E esse 400, ele vai representar aqui
com 273.570, não, 673 Kelvin. Tudo bem aí? Pelo menos isso da transformação? Muito bem. Então, aqui nessa multiplicação, nesse primeiro momento que eu estou olhando para esta linha, vai ser vezes 593 Kelvin. Muito bem. Vamos lá. Veja que você já vai, ou nós, né? Vamos aqui emperrando aqui, ó, ou vamos simplificando aqui, eu já vou perder essas unidades. Veja que eu tenho aqui uma unidade. Aqui está faltando alguma coisa. Deixa eu só pensar um negócio aqui. Esse Joule, mas esse Joule precisa estar aí. Qual que é a unidade do Ln de A? É frequência de colisões. Frequência de colisões. Um minutinho, gente. Deixa eu ver esse negócio aqui. Eu acho que é só... Professor, Oi. você colocou a previsão das datas lá no AVA de prova? Tá no planejamento. Tá. No plano de ensino, no caso, né? No plano de ensino e no planejamento também. Ah, Nos tá. dois. Não... Não, no planejamento. No planejamento, tá. A data. Tá. No planejamento. Vou fazer a conta aqui, tá, gente? Depois eu vou verificar esse negócio das unidades. Eu não vou levar em consideração a questão das unidades agora, mas eu vou verificar isso daí, tá? Eu vou fazer a conta aqui. Você tá entendendo? Vou deixar a unidade, não vou apagar, e depois eu vou checar isso. Eu vou fazer a conta aqui. Vou tirar o ln de 2,88 exponencial a menos 4. Isso aqui vai ficar igual. Se eu perceber alguma coisa que está errado, eu faço uma outra em termos de unidade. O raciocínio é esse aqui. Eu só estou falando em termos de unidade. 1,15. Eu tirei o ln desse número, tá? 2,88 vezes 10 a menos 4. E isso aqui é igual a ln de A menos a energia de ativação. E isso aqui vai ser dividido. Eu vou pegar o 8,314 e vou multiplicar pelo 593. Isso vai ser igual a 4.930,202.
Cadê os senhores? Até aí, tudo bem, gente? Perdi vocês aqui. Tudo bem, hein? Até aí? Essa questão de unidade, depois eu vou dar uma olhadinha, tá? Assim, eu vou fazer a conta e eu vou resolver as questões em termos da conta e depois eu vou ver as questões de unidade. Vou olhar aqui para a última linha, vai ser o mesmo raciocínio. Vou pegar aqui, ó, em termos da segunda linha, CLN de 1,94 vezes 10 a menos 3. E aqui vai ser igual a 673. E aí nós vamos ter a mesma situação. Vamos pegar, vamos tirar o ln de 1,94. 1,94 exponencial a menos 3. ln, isso aqui vai ser igual a menos 6,224 igual a ln de A menos energia de ativação e aqui nós vamos fazer a conta 8,314 vezes 673. E isso aqui vai nos resultar no resultado de 5,595,322. Veja, nós temos um sistema. Né? Nós temos um sistema. O sistema ele é dado por essa equação e por essa equação aqui. Ó. Essa não. Deixa eu ver se eu tiro ela aqui. Tudo bem, não tem problema. Eu vou ter o sistema por essas duas equações. Essa é uma equação, essa aqui é uma segunda equação. Vou chamar essa aqui de uma equação 1, vou chamar essa aqui de uma equação 2. Vou começar a partir da equação 1. E aí, eu vou... Aqui no meu caso, eu vou isolar o fator de frequência para poder substituir aqui. Porque o meu interesse é calcular a energia de ativação. Então, veja, a partir da equação 1 menos 8,15 vai ser igual a mais a energia de ativação tá aqui 4.930,202 e isso aqui seria igual a ln de A. Isso aqui eu vou chamar, veja, a partir da equação 1 a gente tem esta equação que eu vou chamar de equação 3. Então, a partir dessa equação 1, a gente vai obter essa equação 3 aqui. E eu vou pegar a equação 3 e vou colocar a equação 3 na equação 2. O que significa isso? Né? Quando a gente coloca, que eu vou pegar a equação 3 e vou colocar na equação 2. Eu vou substituir, eu vou substituir aqui aqui no ln de A, esse valor aqui, ó. Esse valor inteiro aqui, ó. Então eu vou pegar essa equação, vou colocar aqui. Então, a partir da equação 2, então
Então, a partir dessa equação 2 aqui, ei, meu filho. Essa aqui é a equação. Então, a equação 2 é essa. Vamos repetir e vamos já substituir. Eu vou ter menos 6,24 é igual. No lugar de ln de A, eu vou colocar esses valores aqui. Menos 8,15 mais a energia de ativação. E já vou colocar aqui o item. Quatro mil novecentos e trinta, 202. Tá aqui. Menos a energia de ativação 5595,322. Então, nós precisamos fazer... Veja, o que eu fiz aqui? Eu substituí essa expressão aqui, aqui, ó. E eu obtive esta expressão, que eu preciso resolver agora. Deixa eu só passar um pouquinho mais para cima, aqui tá ruim, né? Tá bom. Bem, aí, o que nós vamos fazer agora? Vou passar esse 8,15 para esse lado, para o lado esquerdo da equação. Então, vai ficar 8,15 positivo, menos 6,24. Nós vamos fazer essa conta. E isso vai ser igual. Agora eu vou colocar aqui. Vai ser a energia de ativação menos a energia de ativação vamos colocar aqui 4.930,202 5595,322. Nós temos que resolver isso. Veja. Como que nós vamos continuar aqui para fazer exercício? Vamos pegar esse resultado, esse 8,15 menos 6,24 é 1,91. Então, isso aqui vai ser 1,91. Isso é igual. E para facilitar a nossa vida, gente, eu vou colocar essa energia de ativação em evidência. E eu vou... quando eu coloco isso aqui em evidência e tiro, né, essa energia de ativação, fica mais fácil para a gente trabalhar, porque eu vou ter uma fração aqui. Tem uma fração, aqui vai ser 1. Aqui também vai ser 1. Cadê a fração aqui? Aqui vai ser uma fração. Aqui vai ser outra fração. E aqui nós vamos fechar o parênteses. Então, veja. Eu vou ter que fazer essa conta. Fica mais fácil do que você ficar querendo tirar mínimo múltiplo comum. Né? Nessa parte aqui. Bem, vamos continuar fazendo aqui as contas. 1,1 vai ser igual a energia de ativação. Vamos fazer essa conta. 1 dividido por 4.930,202. Isso vai ser igual a 2,028 vezes 10 a menos 4, menos, o outro vai ser 1 dividido por 5.595,322, 1,787
vezes 10 a menos 4. Tudo bem? Vamos continuar a fazer a conta. 1,91 vai ser igual à energia de ativação. Vou fazer agora essa conta aqui. 2,028 exponencial a menos 4 menos 1,787 exponencial a menos 4. Isso aqui vai ser igual a 2,41 exponencial a 10 a menos 5. Ups. E aí eu vou passar esse 2,41 dividindo o 1,91. 1,91 dividido por 2,41 10 a menos 5. Isso aqui vai ser igual a energia de ativação. Então, se nós fizermos essa conta, a energia vai ser 1,91 dividido por 2,41 exponencial a menos 5. Isso vai dar igual a 79.253, e esse resultado vai ser em joule, ou 79,2 kJ. Não é difícil, aqui a única coisa que depois que eu tenho que averiguar é essa questão da unidade. Tá? Vou dar uma olhadinha na questão da unidade. Relembrando, eu fiz um sistema a partir desses dois valores. É esse raciocínio que nós tivemos que ter, ou seja, usando, né, essa equação de Arrhenius, substituindo o valor da constante de velocidade e a temperatura, e usando o valor do R, que é a constante dos gases ideais, e tendo, né, um sistema em que você tem duas incógnitas, a energia de ativação e o Ln desse fator de frequência de choques. Conseguem compreender o raciocínio que a gente fez para poder achar o valor da energia de ativação? Com a única pendência que é das unidades, que depois eu vou olhar, tá bom? E aí eu mando uma mensagem, mas a princípio não é para dar problema em relação a essas questões de unidades usando o Ln. A energia vai recair apenas em joule. Apenas em joule. Aí, diante dessa questão, né, do que nós estamos falando, ele pede para a gente fazer também usando o graficamente. Graficamente, eu preciso fazer essa alteração, preciso usar todos os valores das temperaturas em Kelvin, todos eles. Então, em Kelvin, 340 mais 273, 613. Aqui, já vou deixar tudo em Kelvin, né? 360 mais 273, 633. E 380 mais 273, 653. Todos eles Kelvin. Pois bem. O que nós vamos fazer agora? Vamos aqui. Vamos fazer o exercício. Exercício 13.86. É esse aqui. Nesse exercício 13.86, nós temos a temperatura, que está em Kelvin. Hein, professor? Oi. Aqui só uma observação. Você e o Léo podiam tirar um dia para ensinar a mexer no Excel, hein? Ué, podemos, ué. Nossa, eu boio bonito em Excel, eu não consigo mexer nisso, não. Ué, posso.
Podemos para dar um cursinho básico. Posso fazer isso no sábado, não nesse sábado, mas eu posso marcar num Aham. sábado com vocês, Ah, sem problema nenhum. perfeito. Marcar com vocês, Adoraria. sem problema. Pra gente fazer algumas continhas simples aí de Excel, calculadora também, calculadora científica que vocês precisam também. Você podia passar tipo uma listinha específica pra gente resolver e fazer jogar no Excel no Mas, dia. mas essa, assim, na cinética, as equações que a gente vai ver, geralmente a gente vai trabalhar aqui, são esse tipo de equações, são equações lineares. Não são equações exponenciais. O Léo deve abordar uma complexidade muito maior do que eu tô abordando aqui, tá? Pode ter certeza. Aqui a gente vai sempre usar equações lineares. Mas eu aposto que assim que a gente pode, como fala, sem problema, marcar um sábado, não esse. Tá bom. Vamos colocar aqui os valores de temperatura. 593, 613, 633, 653, 673. Então tá aqui. Depois da temperatura, nós vamos aqui, olha, constante de velocidade. Essa constante de velocidade, ela está graficada em litros, mol a menos 1, segundo a menos 1. Primeira coisa, deixa eu fazer aqui, vamos formatar. Quebra o texto. Mol a menos 1. Formatar subscrito. Ups. Subscrito. Sobrescrito. Então tá aqui. Meu filho. Agora nós vamos colocar aqui os valores das constantes. 2,88 vezes 10 a menos 4. 2,88. Ops. 2,88 exponencial a menos 4. Aqui no Excel você não precisa colocar vezes 10 a menos 4, tá entendendo? Você coloca esse E, vamos ver se ele vai me aceitar, né? O E significa vezes 10, tá? 4,87. 4, aqui tem que ser ponto no caso. E a menos 4. 7,96 e a menos 4. 1,26 e a menos 3. 1,94 e a menos 3. Então, veja, eu coloquei a constante de velocidade já, coloquei a temperatura. Agora, a equação que nós vamos trabalhar, vou voltar aqui. A equação é essa aqui. Eu preciso achar o ln da constante de velocidade para fazer um gráfico ln de k em função do tempo, da temperatura. Porque, veja, em função da temperatura, e aí ele vai me dar um resultado que vai ser a energia de ativação dividida por R. Dividida por R. Aí eu vou pegar esse valor, como o resultado já vai estar dividido por R, eu vou multiplicar por R para cortar esse R para achar o valor da energia de ativação. Vamos verificar aqui. Tem que achar o ln da constante de velocidade. Vou achar esse ln aqui, ó. ln da constante de velocidade. E aqui, ó, eu escrevo igual ln. Vou marcar aqui. Vou arrastar, ele vai fazer o cálculo para todos.
E agora vamos fazer o gráfico, que o gráfico é ln de K em função do inverso, o inverso da temperatura. Então ainda tem que calcular o inverso da temperatura. Quem não está enxergando isso, deixa eu fazer um negócio aqui. Espera aí. Então, o gráfico aqui, ó, é ln de K em função do inverso da temperatura. Eu preciso fazer o inverso. Ops, eu fiz uma coisa errada. Eu peguei ln de K e peguei a temperatura, tá errado. É esse aqui, ln de K, que é constante de velocidade. E vou pegar aqui o inverso da temperatura. Então isso aqui vai ser igual a 1 dividido por isso. Pronto. Muito bem. Para a finalidade da nossa conta, eu acho que eu vou ter que... Vamos ver se eu vou conseguir, né? Deixa eu ver o que ele vai me aprontar aqui. Calma aí. Não, não é essa. Vou colocar esse valor aqui. Ops. Coluna especial. Valores. Vou colocar isso aqui. E vamos agora fazer a conta. Então vou marcar isso. Vou marcar isso aqui. Inserir. Então, deixa eu ver se tem algum erro na conta. Claro, é porque eu estou fazendo decrescente. Deixa eu colocar aqui. Vamos ver o que ele vai me dar. Linear. Opções. Exibir equação. Vamos aqui marcar como negrito, para vocês verem melhor. E aqui, negrito, só que eu vou aumentar um pouquinho. Não tanto, né? Então veja, a princípio a gente tem um gráfico, isso aqui é um gráfico de Ln da constante de velocidade versus o tempo. Aliás, não é o tempo, versus o inverso, e não é tempo, é temperatura. Ln de K versus o inverso da temperatura. Muito bem. Veja, se você olhar essa equação, esse item aqui, ó,
esse item aqui é a energia de ativação dividida por R. Por R. E a gente pode também dar uma olhadinha de que o coeficiente angular aqui vai ser igual a isso aqui, ó, energia de ativação dividida por R. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? A princípio, a energia de ativação dividido por R, ela é igual a 631,12. Ou melhor, 0,12. O R, o valor do R é 8,314, ou ponto, né? 314 Joule, Kelvin, como que é mesmo? Joule, Mol, Kelvin. E é 314. Eu coloquei isso? Deixa eu ver aqui. 8,314, 8,314. Então, eu vou calcular a energia de ativação. Ela vai ser igual. Eu vou passar esse R multiplicando. Ó. Veja, esse valor é igual a energia de ativação dividida pelo R. Eu vou passar o R, que é esse valor, multiplicando esse 631. Então, eu vou calcular aqui, ó. A energia de ativação vai ser calculada como? Eu vou pegar isso. Ele não vai fazer a conta. Espera aí. Deixa eu fazer de jeito melhor aqui. 631,2. Esse aqui é o valor do R. 8,314. Então, a energia de ativação ela vai ser igual esse valor vezes esse valor. 5.247. Veja, tá dando problema em relação à conta que nós fizemos, tá vendo? Não tá batendo os valores. É possível, sabe, que a gente tá com problema na unidade. É muito possível que a gente tá com problema na unidade. E aí eu vou checar, porque era para bater o mesmo valor, a não ser que eu tenha errado em alguma coisa aqui. Deixa eu ver se eu cometi alguma gafe, depois eu vou ver também na conta. Deixa eu passar para cá. Deixa eu ver temperaturas. Ops, deixa eu ver aqui de novo. 593, 603, 673, 653, 673. E aqui a temperatura. Constante de velocidade 288 10 a menos 4, 487 10 a menos 4, 796 10 a menos 4, 126 10. Só estou checando aqui, tá, gente? 194 10 a menos 3. Então esses valores estão certos. Agora a gente tem que calcular ln de K, porque a equação é essa aqui. ln de K da constante de velocidade. É esse valor. E depois a gente tem que calcular o inverso da temperatura. O inverso. O inverso da temperatura, 1 dividido. Deixa eu ver o que ele conta. Eu coloquei 1, é isso daqui mesmo. Só que veja, aqui... Apesar que ele já fez o gráfico certinho para mim. Deixa eu ver aqui. 1,49. Só um minutinho, só vou fazer uma coisa aqui antes. Ver se não é o Excel que me tá dando um vazare. Deixa eu só dar uma olhadinha. Isso daqui é LN. Só que isso aqui é o X. Então deixa eu colocar aqui.
Y. Deixa eu colocar análise fitline. O Excel, mesmo assim, não tá batendo. Mesmo assim, não tá batendo. A gente tá com uma diferença aí, olha, tá dando 90. Eu vou explicar para vocês. O que que acontece? Não sei se vocês estão percebendo. Quando a gente tira o inverso da temperatura. Ah, calma aí, né, gente? Deixa eu ver se eu peguei o resultado certo, né, antes disso. Peguei. Quando a gente pega o inverso da temperatura, vocês percebendo que está decrescendo aqui, ó, o valor está decrescendo. O Excel, ele não leva em consideração isso, ele coloca em ordem crescente. Quando ele dá em ordem crescente, os pontos eles ficam em ordem crescente. Só que isso não está certo em relação à equação, porque percebe que está negativo aqui, ó. Isso aqui deveria, esse negativo significa que a reta tem que ter um ângulo negativo e não positivo. Aqui você está tendo uma reta com ângulo positivo. Isso vai fazer diferença na hora de fazer as contas. Quando você considera a sequência lógica do jeito que está aqui, ou seja, decrescente, está aqui, ó, decrescente, você consegue ver a reta decrescente, como eu estou mostrando aqui, ó. Só que mesmo assim, esse valor de este B, nesse outro software aqui que eu estou usando, este B, o coeficiente angular, está dando 9.515, que está muito diferente do valor que nós fizemos aqui, ó. Muito diferente. 79 mil. Então, assim, deve ter uma questão de unidade que não está fazendo a gente bater as coisas certas aqui. Que eu preciso checar essas questões de unidade. Porque só eu checando essas questões de unidade para falar, não, de fato, agora está certo. E aí eu vou passar para vocês. Mas a ideia do exercício é essa. É fazer essas equações, e eu vou verificar essas questões de unidade, referente, né, essas duas, referente, né, à utilização desses valores, né, usando essas duas equações. É um sistema, e isso aí vai recair nesse resultado, e também sobre a parte gráfica. É bom também que a gente entenda o seguinte: a diferença também pode acontecer por outro motivo. Veja, quando a gente faz a conta por sistema, quando a gente faz a conta por sistema, eu estou analisando o primeiro e o último resultado. Quando eu faço por graficamente, eu estou usando todos os resultados. Todos. Não era para dar uma diferença tão grande assim, não. Né? Não era para dar uma diferença tão grande. Mas eu vou verificar isso e depois eu passo para vocês. E vou verificar aqui no Excel para poder corrigir também esse gráfico. Esse gráfico não pode ficar desse jeito. Fatalmente, a gente, para não ter esse problema, deixa eu até colocar aqui para vocês. Aqui. Fatalmente, para a gente não ter esse problema, a gente tem que inverter isso aqui. Ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui. Para maior, para menor, do menor para o maior. Então, aqui eu dou do menor para o maior. Não, continua com a seleção. É a mesma coisa aqui. Eu acho que ele não conseguiu fazer. Do menor para o maior. E ele não está seguindo o que eu estou querendo no gráfico. Deixa eu ver se eu consigo. Tamanhos, propriedades. Bem, eu vou verificar, não vale a pena a gente ficar perdendo tempo com isso. Eu vou verificar e eu falo para vocês. Em termos assim do conceito de como resolver o exercício, vocês entenderam? Beleza, Ana. Obrigado. Ela deve até saído. Em termos do conceito de como resolver, vocês entenderam? Ou seja, fazer o gráfico não é difícil.
E também, você tá entendendo? Nem fazer a conta. É uma questão de unidades que depois eu vou verificar e vou passar para vocês. Tudo bem aí, gente? E no Excel é uma questão, eu tenho que verificar no Excel, porque ele está começando em ordem crescente aqui, ele não está seguindo como vocês estão vendo aqui, ó. Ele tem que sair e a questão é que ele está saindo do menos 36 e está indo para o menos 52, ele está fazendo uma ordem crescente, não está certo isso. Absolutamente não está certo. A ideia é essa aqui que vocês estão verificando. Eu sei que está pequenininho, né? Eu posso até aumentar aqui para vocês verem aqui. Ops, também não vai funcionar desse jeito. Mas a ideia é justamente essa que eu estou colocando aqui para vocês. Ele faz o Fit, é um outro software, esse aqui, tá? Que faz a mesma coisa que o Excel. Ele faz um pouquinho mais do que o Excel, tá? Isso daí é o que eu queria falar com vocês em termos de cinética. Em termos de cinética. Então, veja, assim, não tem, né, assim, era isso que a gente tinha que ver, sabe? Ver que a gente viu um pouquinho sobre leis de velocidade, falamos sobre ordem de reação, falamos tempo de meia-vida, calculamos as ordens de reação global, verificamos sobre mecanismos de reação da semana passada, e basicamente cinética é isso. E eu preciso que vocês dêem uma olhadinha naquilo que a gente estudou, e o pessoal também que está vendo, né, depois da aula gravada, essa questão da unidade não impede nada em termos do raciocínio que a gente fez a resolução do exercício. Só precisamos checar em termos da resolução. No mais, eu vou falar, fazer uma introdução em termos do equilíbrio, que é um assunto bastante simples, só para a gente iniciar. Vale a pena só falar, porque tem a ver também com a lei de velocidade, e depois a gente termina, tá bom? Deixa eu só salvar isso aqui. Depois eu vou ver isso aqui. Deixa eu salvar isso aqui, depois eu vou postar para vocês. E isso aqui eu posso encerrar. Então, veja bem, eu estou falando de equilíbrio químico e é um assunto mais tranquilo, e eu vou te falar um negócio para vocês. Equilíbrio químico tem muito a ver também com quando a gente fala equilíbrio do nosso organismo. Ou seja, quando a gente fala que nós estamos num equilíbrio, estamos buscando equilíbrio, nós estamos tentando atingir uma situação. Quando eu estou falando nós, né, pessoas, nós estamos tentando atingir uma situação, vamos assim, de estabilidade em termos das velocidades de processos, seja lá processos psicológicos ou processos metabólicos que nós temos no nosso organismo. Quem trabalhou muito com isso, historicamente falando, em termos de equilíbrio, foi esse alemão, né? Esse cara aqui, ele se chama Fritz Haber, que na época da Primeira Guerra Mundial, não sei se vocês se recordam, mas a Primeira Guerra começa entre 1914 a 1918. Havia uma demanda muito grande por derivados ou por substâncias que pudessem fornecer nitrogênio, ou seja, precisava-se de substâncias que pudessem oferecer fontes de nitrogênio para a produção de pólvora. Assim como, veja, num processo de guerra, numa etapa de guerra, falta-se muita coisa, porque existe riscos, né, de você realizar comércio, de você perder, enfim, do seu produto ser roubado, ou então o navio ou o avião que está transportando o material. Se não for roubado, ele pode ser derrubado, se for o caso do avião, ou afundado, se for o caso de um navio. Então, começa a demandar muito da agricultura de um país, e também precisava-se de fonte de nitrogênio, que é um macronutriente para plantas. E o Fritz Haber, ele começou a estudar essa reação química. Porque na atmosfera você tem uma grande quantidade de nitrogênio, e ele queria então, já que você tem na atmosfera uma grande quantidade de nitrogênio, você pode
E na época, né, ele queria tirar, usufruir desse nitrogênio que está, vamos dizer assim, na atmosfera para produzir amônia. E ele, então, ficou absolutamente entendido em cima desta reação química. Ele verificou, né, que na época, né, que ele estava estudando, que os critérios para se identificar um equilíbrio químico é de que, em primeiro lugar, a reação direta e a reação inversa, elas ocorrem, então, numa reação que está em equilíbrio químico, né, e o sinal, por exemplo, de equilíbrio químico, quando a princípio, tá, gente? Uma reação química como essa aqui que eu estou mostrando, e que você tem uma única seta, ela não está mostrando um equilíbrio. Quando a gente tem uma situação de equilíbrio, a gente tem ou um sinal de igual aqui, ou meia setas, né? Uma meia seta para cá e uma meia seta para cá. Aí o PAC tem abolido as meia setas, tem colocado igual, porque isso daqui é como uma equação matemática. Então, sabe, seria, ao invés de ser meia setas, seria um sinal de igual. Isso é um indicativo de equilíbrio químico. E para que uma reação química, né, teoricamente, o critério para que uma reação química atinja equilíbrio, necessariamente ela precisaria ter a situação em que a velocidade da reação direta, que é da esquerda para a direita, tivesse a mesma velocidade da reação inversa, que é da direita para a esquerda. Isso não significa, né? A gente precisa também entender de que uma situação em equilíbrio não significa que a reação acabou. Uma situação em equilíbrio significa que as velocidades das reações elas são iguais. Então você tem um processo dinâmico. É a mesma coisa que eu falar para você que uma pessoa que está em equilíbrio ou que ela possui um estado de equilíbrio em termos, por exemplo, da sua saúde, a pessoa não morreu. Ela simplesmente está com um processo metabólico e um processo de combate a micro-organismos, a bactérias, no estado normal do ser humano. Então, todo o processo metabólico de defesa do organismo dela está perfeito, está agindo perfeitamente. Mas não significa que não está acontecendo reação química ou reação bioquímica. Bem, o que ele, então, ele percebeu? Se você tem uma reação química que está em equilíbrio e ela é um processo dinâmico, e se é dinâmica é porque a velocidade da reação né, direta, ou seja, da esquerda para a direita, e inversa da direita para a esquerda estão acontecendo na mesma velocidade. Ele quis, o Fritz Haber, utilizar essa reação e esta situação de equilíbrio para produzir mais amônia. E ele percebeu que alterando ou as quantidades de reagentes ou alterando as quantidades de produtos, ele poderia sim produzir mais o reagente que seria, no caso, a amônia. Veja, aqui eu estou mostrando para você um gráfico, para vocês, um gráfico, tá? Um gráfico da variação da concentração em função do tempo, da mesma reação química do Fritz Haber, em que você está partindo e monitorando a concentração dos reagentes. Então você tem aqui o hidrogênio, aqui você tem aqui o nitrogênio, e você tem também o monitoramento da concentração do produto. Perceba aqui nesse gráfico A que você está olhando a reação direta. E no gráfico B é a reação inversa. Veja que você parte no caso do B, o reagente é amônia. Então está aqui, é o vermelhinho, percebo que a amônia está diminuindo. E que os produtos passam a ser o nitrogênio e o hidrogênio. A partir do momento em que você tem, percebam, você tem uma queda forte dos reagentes e um aumento da concentração do produto, aqui olhando no sentido direto da reação. Aqui tem que ter um sinal aqui de igual. A hora que essas concentrações se estabilizam, ou seja, elas param de variar, eu tenho
a identificação de que a reação química atingiu o equilíbrio. Muitos acabam, né, vamos dizer aqui que mais ou menos por aqui existe o processo de estabilização. Então, as pessoas olham, ou seja, quando existe esse patamar, ou seja, atingiu o patamar, parou a reação química. Não é que parou, é que ela atingiu o equilíbrio químico, e quando ela atinge o equilíbrio químico, nós vamos ver, não hoje, mas mais para frente, acho que de hoje não dá tempo, mas nós temos, né, uma situação de uma composição. Uma composição significa uma proporção de reagentes, no caso de hidrogênio e nitrogênio, e de produtos, no caso de amônia, que caracteriza essa reação química para uma determinada temperatura. Para uma determinada temperatura. Muito bem. Cadê os senhores? Tudo bem até aí? Muito bem. Veja bem o seguinte, o que o Fritz Haber, na época, eles observaram? Aqui eu tenho uma outra reação química, do dióxido de enxofre mais oxigênio gerando o SO3. Veja que são dados para reações que foram feitas a 1000 Kelvin. E aqui você veja que a reação está acontecendo na fase gasosa e, portanto, a concentração está expressa em pressão, em unidades de bar. Perceba então, vou olhar a primeira linha. Você está começando a reação com quase 5,5 vezes 10 a menos 2 bar, 3,24 10 a menos 2 bar de oxigênio, gerando 2,21 vezes 10 a menos 4 bar de SO3, isso no equilíbrio. Significa que ele estava monitorando, a hora que deu o equilíbrio, ele mediu nesse ponto, por exemplo, nesse ponto e nesse ponto aqui, a concentração do produto e a concentração dos reagentes, por isso que saiu essas informações de pressão. E aqui você tem a pressão total do sistema. E o que ele percebeu, o Fritz Haber, era que quando você pegava o produto, perdão, quando você pegava a concentração dos produtos e dividia pela concentração dos reagentes, elevados, ambos, né, elevados aos respectivos coeficientes estequiométricos, este valor, ou seja, esta divisão era aproximadamente a mesma. Se você observar aqui, os valores são aproximadamente os mesmos. Muito próximos entre si. E ele deu, então, nome a isso, a uma constante de equilíbrio, identificado com K maiúsculo. E K minúsculo é a identificação de constante de velocidade. Vou repetir de novo. Isso foi uma questão empírica. Empírico significa que ele começou a fazer divisões e ele percebeu que a hora que ele pegava a pressão, aqui a pressão é a concentração do produto. O produto é o SO3. Elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, veja bem, aqui é 2, tá? Aqui 2. Aqui dividido pela concentração dos reagentes. Reagente é SO2. É SO2, tá aqui. Aqui é SO2. Elevado aos seus respectivos coeficientes estequiométricos. Então, aqui também eu tenho 2. Então, ele está aqui, colocando aqui, ó, 2. E ainda dividido pelo outro reagente, O2, está aqui, ó, pressão do O2, mas aqui não tem, ou, aliás, tem, né? O coeficiente estequiométrico aqui é 1, então, não está colocado, mas aqui é 1. A hora que você resolve esta fração, você vai ter resultados que não se mexem. Nós vamos, mais para frente, nós vamos observar que, veja, o equilíbrio químico e a constante, né? Isso aqui chama-se constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio ela não tem unidade. A constante de equilíbrio termodinâmica ela não tem unidade. E ela não tem unidade porque quando a gente trabalha termodinamicamente,
existe sempre um parâmetro de comparação. Por exemplo, pressão. Pressão é algo que a gente consegue determinar porque a gente tem que ter um parâmetro de comparação. Esse parâmetro de comparação, o que significa o seguinte, gente: não existe o valor absoluto de pressão. Existe valor de pressão em relação a algum parâmetro de comparação. Significa que os pesquisadores definiram uma pressão padrão a partir do qual eu faço comparações e eu determino, então, o outro valor de pressão. Esse valor de pressão, a pressão de referência, que nós chamamos de pressão padrão, ela foi definida como sendo um bar. E pressão padrão significa a pressão que é determinada de uma substância no seu estado padrão. No seu estado padrão, significa que a substância ela encontra-se à pressão de um bar e pura, sem a presença de contaminantes. Por isso que aqui existe a pressão do SO3 dividido pela pressão padrão. Por quê? Porque a hora que eu divido pela pressão padrão, a unidade some. Aqui eu tenho a pressão do SO2 dividido pela pressão padrão. Por que ele divide pela pressão padrão? Porque a unidade some. E a mesma coisa aqui. Isso é uma condição imposta, né, em termos termodinâmicos para que a constante de equilíbrio não tenha unidades. Se você for trabalhar aí, vocês vão ver isso, hein? Vocês vão ver isso. Na química analítica, eles não levam em consideração isso aqui. Não levam em consideração isso aqui. A partir do momento que você desconsidera, isso aqui, a constante de equilíbrio começa sim a ter unidade. Então você vai falar assim, mas a constante de equilíbrio tem ou não tem unidade? A constante de equilíbrio termodinâmica, ela não tem unidade. Não tem unidade porque, volta a informar, a pressão que você considera de um gás ou de qualquer substância, e depois nós vamos ver a própria concentração de uma substância, também é estabelecida em termos de um valor de comparação, um valor de referência. E o valor de referência aqui da pressão é chamado de pressão padrão, representado por esse P bolinha, que tem a unidade de 1 bar. Até aí, tudo bem? Tudo bem aí? Os últimos dos mosqueteiros? Meus filhos, vocês não dormiram não, né? Beleza. Dorme não. Então, assim, de maneira geral, constante de equilíbrio é definida olhando aqui essa reação, uma reação em termos, né, em consideração no estado gasoso, ou seja, estamos considerando que a reação está acontecendo no estado gasoso, aonde você tem um reagente C com esse coeficiente estequiométrico, um reagente D com esse coeficiente estequiométrico, um produto A com esse coeficiente estequiométrico e um produto B com esse coeficiente estequiométrico. Por definição, a constante de equilíbrio é definida como sendo a divisão entre a concentração de produtos, aqui, elevado ao seu respectivo coeficiente estequiométrico, pela concentração de reagentes. Então, eu pego a pressão de A, que é produto, elevado a pressão de B elevado a Bzinho, a pressão do reagente C por Czinho e pressão do outro reagente D por Dzinho. Todas as pressões divididas pela pressão padrão para que as unidades sejam eliminadas. Como eu disse para vocês, por questões de simplificação, alguns acabam não mostrando essa pressão padrão, e nos livros de ensino médio eles acabam não mostrando, e eles acabam mostrando dessa maneira: pressão de A elevado a A, pressão de B elevado a B, pressão de C elevado a C, pressão de D elevado a D. Ou uns ainda só mostram isso aqui.
Tudo bem aí? Beleza. Então, existe, se você. Eu acho melhor nós descansarmos. Eu acho que aqui por hoje esses conceitos bastam de conceito de equilíbrio, porque é um conceito bastante simples. E eu vou falar mais para frente. O que nós vimos hoje? Fizemos exercícios, né? Fizemos exercícios. Deixa eu ver vocês que eu não estou vendo. Fizemos exercícios, terminamos a lista e eu fiquei de ver uma questão apenas em termos de unidade. Nós vamos ver, eu vou verificar isso daí e depois eu vou passar para vocês. Depois, e a gente, na verdade, fazendo exercício, a gente faz uma revisão sobre cinética química. Depois eu falei um pouquinho sobre equilíbrio químico. E equilíbrio químico é um assunto, gente, que perpassa a nossa vida. E uma verdade também eu preciso falar para vocês, tá? Não é sempre, tá, gente, que uma reação química atinge o equilíbrio. Guardem bem isso, duas coisas. Não é sempre que uma reação química atinge equilíbrio, é uma condição particular. E uma reação química em equilíbrio é uma situação em que você tem reações que estão acontecendo de maneira dinâmica, em que as velocidades direta e inversa são iguais. E você, nessa reação química, teve dois pesquisadores, dois noruegueses, que definiram e verificaram empiricamente, ou seja, fazendo contas, que a hora que você pega a concentração de produto dividido pela concentração de reagente, elevando essas concentrações aos respectivos coeficientes estequiométricos de cada produto e cada reagente, você tem uma constante que é chamada de constante de equilíbrio. Ah, mas por que isso é importante e para que isso é interessante? Porque isso está relacionado com uma questão de energia. E existe uma relação energética entre a constante de equilíbrio e o processo pelo qual um processo reacional se passa, que é isso que a gente vai ver na semana que vem. Aos senhores que resistiram até agora, sextou, bom final de semana, um resquício de carnaval para vocês aí. Se cuidem, tomem cuidado que o vírus está aí ainda. Aqueles que têm dúvida, o Demian também, né? Não sei se o Demian está com uma dúvida ou se os colegas tiverem dúvida, estou aqui à disposição. Para aqueles que tiverem algum tipo de dificuldade, pode mandar, né, mensagem para mim, mandar mensagem no WhatsApp para a gente poder conversar, tá bom, gente? Não se acanhem, não fiquem com vergonha de perguntar. Bom final de semana para vocês aí e boa noite. Alô, gente. Boa janta para vocês aí. Oi, professor, tá me ouvindo? Tô ouvindo, sim. Não sei se o meu microfone tá bom. Então, eu precisava de uma ajudinha sua com o PIBID, na verdade, né? Na verdade, eu queria saber entender a CAPES, o que está acontecendo. Porque eu não consigo receber minha bolsa de jeito nenhum. Na verdade, sim, eu recebo em datas aleatórias. Todo mundo recebe, por exemplo, no dia 10. Eu recebo, por exemplo, a de fevereiro de janeiro, desculpa, caiu dia 2 de fevereiro para mim. E eu tentei já conversar com a minha supervisora, o meu coordenador e com a Nádia, e eles simplesmente não conseguem saber o que é, não conseguem resolver. E a única justificativa que eles me dão é que seria um problema no meu banco. Porém, a Ana Helena também tem conta no Santander, como eu, e não ocorre problema nenhum, o dela cai normalmente. Deixa eu te falar uma coisa, Demian. Essa bolsa que você tem é uma bolsa da CAPES, né? Isso, da CAPES. Da CAPES. E não é uma bolsa, então, do IFES. É a CAPES que paga a bolsa para você. A CAPES mesmo. Tá. O PIBID, ele não está sob responsabilidade, né? Mas, deixa eu só falar uma coisinha. Eu só vou encerrar aqui a gravação, porque senão eles vão ficar escutando coisa que não interessa para eles, né?
Deixa eu encerrar aqui. Moçada, fica aí, Demi. Aqui Ninguém. estão assistindo a gente. Até mais, até a próxima.